Edições de vídeo que foram atualizadas. Aí, tá gravando. Boa noite, bem-vindos a todos, todas. É uma alegria sempre estar junto com vocês. Eu estava comentando aqui que eu troquei meu óculos e estou me adaptando aqui ainda. Não está fácil de enxergar, não, né? De perto, principalmente. Que é um bifocal com uma lente digital, blá, 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 blá. Melhor não ficou, né? Mas também, enfim. Vamos esperar, vamos dar um tempinho aí para a gente se adaptar. Pessoal, pessoas, jovens e jovens, eu estava comentando com vocês antes da gente começar a gravação, e deixo aqui registrado, né? Eu mandei um e-mail para todos vocês com, né, a correção, o resultado da correção da nossa primeira atividade avaliativa, cujo prazo de entrega foi sexta-feira passada. Ainda dei um chorinho aí, né? Fui corrigir só na segunda-feira, vai que o pessoal deu uma atrasadinha, ainda o final de semana salvado. Tá? Então, mandei um e-mail para vocês, está lá a correção. Os comentários estão lá no Classroom. Eu não coloquei nota, porque a gente não trabalha com nota, né? Agora, se você fez tudo certo, está irrepreensível o seu trabalho, daí eu coloquei lá 100. Só para eu não escrever, né? Ter um comentário a mais, escrever, olha, seu trabalho está perfeito. Então, coloquei 100 lá, é que não tem nada para observar. Se tem alguma observação que dá para fazer ali no comentário, eu fiz no comentário, ou pontualmente lá dentro do texto, fiz pontualmente lá dentro do texto. Eu vou postar para vocês as respostas dessa atividade. Claro, a partir de agora não estou mais aceitando nessa atividade. Então, eu vou postar o meu gabarito, tá? Eu fiz numa folha de caderno, tentei fazer organizado, espero que seja compreensível para vocês, mas eu vou postar para vocês, tá bom? E nós estávamos aqui falando, né, das nossas férias que estão vindo a galope, né? Estamos sentindo o cheiro do panetone. Temos mais 2 semanas, fora essa, né? Mais 2 aulas apenas. E por isso que eu fiz questão de já deixar registrado lá no e-mail de vocês, que a gente vai fazer mais uma atividade avaliativa, da mesma forma que a gente fez essa última. Como é que é da mesma forma? Então, eu postei lá na terça-feira mais uma atividade assíncrona para vocês, envolvendo leis de Newton, né, aplicações das leis de Newton, e a força-peso, né? Não deixa de ser uma aplicação da segunda lei de Newton. Força-peso, eu falei na aula da semana passada, quando eu estava offline, né? Vamos retomar isso hoje aqui, a força-peso, já no início, fazer alguns exemplos para vocês, tá? Mas a atividade vai funcionar da mesma forma, né? Então, eu mandei uma atividade assíncrona com 6 exercícios, e na atividade avaliativa, você vai escolher desses 6 aí, 4, me manda até semana que vem, até sexta da semana que vem, e que inclusive é um feriado, sexta-feira, né? Então, você pode mandar até quinta-noite, mas se você mandar na sexta-feira, não tem problema, né? Tá certo? Então, essa é mais ou menos a mesma ideia. Então, pega lá a atividade assíncrona 3, tem 6 exercícios lá, você tem a liberdade de escolher 4, então você vê ali o que tu acha mais confortável para tu fazer, e me manda esses 4 como atividade avaliativa, que eu ainda vou postar lá. Então, vou postar uma outra atividade, né, chamando de ATCP 2, atividade para contabilização de conceito e presença. Então, ATCP 2, daí você me manda lá. Como, pessoal, vocês conseguiram fazer certinho essa primeira, então acho que vocês entenderam. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não? Então, aí são essas 2 atividades avaliativas, ponderadas, vão dar o conceito do semestre de vocês, né? Tá? Como eu falei, essa primeira atividade, ninguém ficou abaixo do mínimo, né? Então, é uma boa coisa, né? Quer dizer, muitos não entregaram, mas entendo também que muitos não estão participando, infelizmente, né? Não estão participando da disciplina, ou pelas suas diversas razões, enfim. Mas nós estamos aqui. E, como eu sempre digo, repito, estou aí à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, né?
Fiquem à vontade para me procurar da forma que vocês acharem mais fácil. Beleza? Eu tô meio zonzo com esse óculos, que ele tá dando uma distorcida na visão aqui. Ui, vamos lá. Deixa eu achar exatamente onde nós paramos. Bom, nós paramos na força-peso. Então, estou apresentando a minha tela para vocês a partir de agora. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, puder fazer por áudio, eu agradeço. Ou então põe no chat, algum colega, se o seu áudio não funcionar, põe no chat, algum colega me chama aí. Então, nós paramos aqui, né? Fiquei alguns minutos offline, dando aula sozinho aqui, na semana passada, falando sobre a força-peso. Então, na semana passada, nós terminamos os exercícios da segunda lei de Newton, né? Terminamos com esse exercício 3 aqui. Tá certo? Bom, o que vem a ser essa tal força-peso? Peso é a mesma coisa que massa? Não, não é. Peso não é massa. Peso é peso e massa é massa. Tá certo? Como está aí no título para vocês, peso, o que é o peso? É uma força. Tá? O peso é uma força. Massa não é força, não é? Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem, tá certo? Isso é massa, quantidade de matéria. Peso não é força. Aliás, massa, então, não pode ser força. Eles não são a mesma coisa, mas são coisas muito próximas, né? Talvez até muitos de vocês aí já consigam saber qual é a diferença de peso, né? Aliás, massa a gente mede em quilo. Se peso é uma força, a gente vai medi-lo em Newton, tá certo? Né? Faz todo sentido. Tá ok? Tá? Por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Por causa da falta de gravidade, não é mesmo? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, isso nos indica, né, que o peso ele está, de certa forma, diretamente relacionada com a gravidade. Tá? Alguém colocou alguma coisa aqui no chat? Não, eu só queria Você massa, levantou a mão. quantidade de matéria e peso. Agora eu me atrapalhei aqui. Você pode repetir? Perdão. Massa é quantidade de matéria e peso. Isso. Peso é uma força. Peso é uma força. Tá? Então, os dois não podem ser a mesma coisa, né? Que força é essa? Talvez você esteja se perguntando. Já vamos ver que força é essa. Por que quem está do outro lado do mundo não cai para baixo? Bom, que história é essa de cair para baixo, não é? Tem uma coisinha que a gente costuma fazer com as crianças, que é o seguinte, né? Você fazer um desenho, você faz o desenho do planeta Terra, aqui, ó. Planeta Terra. Faça um desenho melhor que o meu, né? E você põe um corpo aqui e pede para a criança desenhar para onde esse corpo vai cair, né? A criança, ou talvez muito de nós, talvez o senso comum, vai dizer que as coisas, que o corpo pode cair para cá, ó, para baixo. Cara, esse baixo não existe. As coisas caem em direção ao centro da Terra. As coisas caem porque são puxadas pela gravidade terrestre. Tá certo? Então, isso aqui não faz sentido. Um corpo que está próximo à superfície terrestre, ele vai cair para onde? Ele vai cair para cá, ó, em direção ao centro da Terra. Então, por que as pessoas que estão do outro lado do mundo não caem, né? Estão de cabeça para baixo? Porque tudo que está próximo à Terra
é puxado pela força gravitacional terrestre em direção ao seu centro. Então, como se eles fossem presos pelos pés, né? Tem uma música do Humberto Gessinger, né, que diz isso. A força da gravidade que nos prende pelos pés. Tá certo? Então, se eu estou falando dessa força, você já deve imaginar que a força-peso, o peso ou a força-peso, ela tende a estar, de alguma forma, relacionada com isso, não é? Por que os astronautas parecem flutuar no espaço? Porque no espaço eles estão livres, ou praticamente livres, desta força gravitacional. Tá? Da ação dessa força gravitacional. Lembra quando nós estudamos os tipos de força? A força gravitacional é uma força de campo, né? Então, nós dizemos que quem está no espaço, ele está fora do campo gravitacional terrestre. Bom, mas por que essa força existe? Por que a Terra atrai os corpos que têm massa em direção ao seu centro? Tá? Bom, quem primeiramente previu essa existência dessa força foi, claro, né, o cara que manja de todos os paranauê da física, Isaac Newton, né? Quando ele, então, propõe a lei da gravitação universal de Newton. Né? Ele explica, então, ele propõe a existência dessa força, explicando, então, por que a Terra é presa pela gravidade da Lua, né? Ou por que os satélites geoestacionários ou não ficam presos e não saem pelo espaço aí, né? Viajando pelo espaço, porque estão presos pela gravidade terrestre, certo? Por essa força gravitacional terrestre. Bom, como que Newton propõe a explicação agora para a existência dessa força? Então, ele vai dizer que existe uma tendência natural de massa atrair massa. Tudo que tem massa atrai massa. O que hoje, para nós, ou se nós formos como crianças, né? Como Jesus disse, sejam como crianças, pois é. Se nós somos como crianças, ficar perguntando, mas por quê? Por que massa atrai massa? É uma coisa que Newton não conseguiu explicar, não é? A lei, então, mas calma aí, né? Veja só como a ciência é. A lei de gravitação universal, então, não serve para nada, professor. Não, não é isso, não é? Tem coisas que ela não explica, e a gente vai falar um pouquinho disso aí. Então, como que Newton propõe isso? Através da equação da gravitação universal de Newton, que vai dizer... que vai nos dizer, então, que duas massas, dois corpos que têm massa, estiverem próximos um do outro, vai aparecer uma força de atração, ou seja, o corpo roxo vai atrair o verde, e o verde atrai o roxo. Então, é por isso que a Lua é presa pela gravidade da Terra, porque a Terra atrai a Lua, mas é também por isso que a Lua influencia nas marés da Terra. Porque se a Terra, essa força é mútua, não é? Se a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Não é? Então, essa força, Newton propõe ser proporcional às massas dos corpos. Né? Então, vou tirar o sinal de igual aqui e vou colocar aqui, proporcionalidade entre a massa do corpo M1 e M2, ou Mzão e Mzinho. Né? E inversamente proporcional com o quadrado da distância entre os centros de gravidade do corpo. O que é esse centro de gravidade do corpo? É um ponto que vai representar o centro da distribuição de massa do corpo. Imagine, se você tem uma esfera perfeitamente
feita, né? Perfeitamente uniforme. O centro de massa dela é exatamente o meio dela. Entende? O meu corpo, meu centro de massa, não está exatamente na metade da minha altura. Está próxima do meu umbigo. Por quê? Porque na parte superior eu tenho mais massa do que na parte inferior, né? Meu crânio, o cérebro, né? Toda a estrutura óssea que tem aqui. Então não está no meio. Então isso é o centro de gravidade. É o ponto que indica a exata onde seria o centro da distribuição de massa. Se a massa está perfeitamente distribuída, uniformemente distribuída no corpo, é o centro do corpo. Então, talvez, quando eu me lembro que quando eu fazia física, as pessoas mais velhas me falavam assim, eu lembro de física. Primeiro eles perguntavam se era educação física, né? Também, que é muito triste isso. Não. É física sem educação. Aí só eu lembro de física que massa atrai massa na razão direta de sua massa inversa com o quadrado da distância. Exatamente a lei da gravitação universal de Newton. Newton propôs, né? Lembra de Newton, né? 1642 até 1725. Então, só falta aqui uma certa constante para que eu consiga determinar. Então, por isso que eu não coloquei um sinal de igual, eu coloquei um sinal de proporção. Essa força de atração gravitacional. Gente, tá normal aí ou foi que caiu? Eu acho que caiu aí. Ah, porque eu tô com problema com conexão, então achei que poderia ter caído aqui. Ele avisou no grupo que caiu lá. O professor consegue entrar na sala se a gente não tiver? Ele consegue sim, entrou. Voltei, mas que palhaçada que tá isso aqui. Tá gravando, não posso me exaltar, perdão. Oi, gente, desculpa aí. Eu fico de verdade chateado com essas coisas, sabe? Não, mas a culpa não é sua, então tá tranquilo. Então, verdade, não é. Mas eu fico.
Tão ruim, né? Atrapalha tanto. Vamos lá. Vamos tentar retomar, hein? A gente estava o quê? Malhando Newton. Dizendo que a lei da gravitação universal dele não explica algumas coisas, né? Tá apresentando? Opa. Não, né? Tá apresentando. Tá? Não tô apresentando, não, tô só gravando, desculpa. Perdão. Então, vamos de novo aqui. Compartilhar. Tela inteira. Professor, por que a Lua não é atraída pela gravidade da Terra? A gravidade dela mesmo? Como é que é? Por que a Lua não é atraída pela gravidade da Terra? É por conta da gravidade lunar? Não, peraí. Eu não disse nada disso. Não, você não disse, é eu que tô perguntando. Ó, a Terra é atraída pela Lua e a Lua é atraída pela Terra. Meu amigo Vitor, olha só. Newton disse, e ele estava certo nisso, tudo que tem massa atrai tudo que tem massa. Por mais estranho que possa parecer, ó, eu atraio esse mouse em direção ao meu centro de gravidade. Então funcionaria que nem dois Como é que... ímãs. exatamente. Como é que é o valor, como é que é essa força que eu exerço sobre esse mouse? É proporcional à minha massa, vezes a massa do mouse, dividido pelo quadrado da distância entre eu e o mouse. Professor, mas por que o mouse não orbita ao seu redor? Porque essa força é muito pequena. Por que esse mouse não cai em direção a mim, cai em direção à Terra? Porque ele está sob a ação da gravidade, que é muito maior, a ação da gravidade terrestre, que é muito maior que a gravidade do Isaías. Por quê, professor? Porque tem uma coisa aqui, ó. A massa da nossa amiga Terra é muito maior que a massa do Isaías. Então, essa força gravitacional, ela vai ser diretamente proporcional à massa dos corpos, ao produto das massas dos corpos. Né? Então, você, Vitor, eu, Daniela, Vera, quem mais? Aí, Luan, André, todos atraímos tudo que tem massa ao nosso redor. Mas com uma força muito, muito, muito pequena e muito, muito, muito menor do que a da Terra. Por isso que a gente não vê essa nada orbitando ao nosso redor. Embora muita gente nesse nosso planeta acha que o mundo gire ao torno de si, ou do seu umbigo, né, que é próximo do seu centro de gravidade. Bom, então, a força proposta por Newton é diretamente proporcional ao produto da massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Faltava aqui, eu dizia antes de cair, uma constante para tornar essas coisas igual à força gravitacional. Então, essa constante foi proposta por Newton e, claro, recebeu o nome de constante de gravitação universal de Newton. E, por ser uma constante de gravitação, ficou conhecida como G maiúsculo. Né? Então, essa constante de gravitação é G. Então, a força gravitacional é G, massa de um corpo, massa do outro corpo, dividido pelo quadrado da distância entre os dois corpos. Então, você vai perceber que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Assim como todas as forças de campo. As forças de campo, né? Lembra que nós falei agora há pouco? O que é uma força de campo? Uma força que atua à distância, né? Ou como o caso do ímã, aí, né? Que o Vitor falou. Eles são sempre inversamente proporcional com a distância. Quanto mais longe você está, menor ela fica. Os nossos astronautas lá na Lua, que parecem flutuar. Por quê? Porque lá eles estão livres já da gravidade terrestre. Eles estão a uma distância de 384 mil quilômetros da superfície da Terra. Isso é uma distância tão grande que eles já estão livres da gravidade terrestre. E lá eles estão sujeitos à gravidade de quem? Da Lua, gravidade lunar. Eles são atraídos em direção ao centro da Lua. Mas como a massa da Lua é muito menor que a da Terra, assim como a minha massa é muito menor que a da Terra, a massa da Terra é 6 sextilhões
de toneladas, não é? A minha é 72 quilos, muito bem distribuídos, graças a Deus. Muito bem. Então, a massa lunar é muito menor, a gravidade lunar é muito menor, né? Então, se você sair pesquisando aí os planetas que têm as maiores gravidades, você vai ver que são aqueles que têm maior massa. Essa constante gravitacional de Newton, se você procurar lá na internet, você vai encontrar. Eu acho um absurdo eu não ter trazido ela aqui para vocês, mas se você procurar ela na internet, tu vais encontrar um valor bem pequeno, né? Quer ver? Aqui, quando a gente não acha as coisas, a gente quer alguma coisa, a gente faz isso aqui, ó. Constante gravitacional de Newton. Cadê o valor dela? O valor dela o Google não... tá aqui, ó. 6,67 vezes 10 na menos 11. Opa! Eu cliquei, acho que no lugar errado, hein? É esse aqui, ó. Aqui, ó. No cantinho aqui. Tá? 6,67 vezes 10 na menos 11. Então, é por isso, senhores, senhor Vitor e todos os demais, que a gente não vê a manifestação da nossa força gravitacional, porque é uma força muito, muito, muito irrisória. Para que você consiga superar o fato dessa constante ser tão pequena, você precisa, para que a força gravitacional seja perceptível, ter muita, muita, muita massa, como é o caso da Terra. Já falei aproximadamente 6 sextilhões de toneladas. Ok? Bom, então, essa é a proposta de Newton, mas a proposta de Newton não explica por que massa atrai massa. Tá? E essa proposta de Newton, mais ainda, Einstein, né, já dizia, Einstein chega aí, né, abalando as estruturas, mais ou menos 160 anos, 180 anos pós-morte de Newton. Mas tudo que ele conhecia era a física newtoniana, né? Nesse aspecto. Né? Havia uma evolução em outros ramos da física, mas a física moderna tem muito esse nome moderno por causa desse rapazinho muito jovem chamado Albert Einstein, que dizia que era uma furada, estava furada a lei da gravitação universal de Newton, porque ela não explicava, por exemplo, como que a gravidade atraía a luz, não é? Hoje nós sabemos que quando um raio de luz vai passar próximo de um campo gravitacional, ele sofre um desvio, porque a gravidade, então, atrai a luz, né? A gravidade atrai a luz. Então, isso derruba por terra a ideia da gravitação universal de Newton. Mas nós podemos, né, o que eu estava falando das ciências naquela hora é o seguinte, beleza, Einstein vem e ele reinterpreta tudo isso. E depois, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, ele faz a gente entender, ou reentender, ou ressignificar o que a gente achava que era gravidade. A gente achava que era uma coisa e, de repente, é outra. Tem a ver com o diagrama espaço-tempo, né? Tem a ver com essa coisa que ele mesmo criou e ninguém entendeu tão bem quanto ele, né? O que é esse diagrama espaço-tempo. Tá? Bom, então essa é a força gravitacional de Newton. Quando a gente fala de aceleração de gravidade da Terra, a gente fala da aceleração da gravidade. Por quê? Então, quando a gente estava estudando forças, eu estava dizendo para os senhores que uma da forma de uma força se exprimir no sentido de se expressar, de se manifestar, é através de uma aceleração. Claro, porque então se eu tenho um corpo próximo à superfície terrestre e ele é forçado em direção ao centro da Terra,
Então, ele é acelerado em direção ao centro da Terra. Então, essa aceleração que nós chamamos de G. Pode ser A também, de aceleração. Mas, em geral, a gente chama essa aceleração de G. E essa aceleração a gente sempre ouve dizer que ela é uma constante. E por que ela é uma constante? Isso é uma questão interessante da gente. Não sei se a gente pode mostrar matematicamente isso para um aluno do ensino fundamental, mas pelo menos para vocês conhecerem, né? De fato, é interessante de perceber por que a aceleração da gravidade é constante. Então, depende dos corpos. Por isso, aquela história do desenho animado, né? Que tem um gordo caindo, um gordo com todo respeito, né? Esse termo, né? Que às vezes é carregado de tanto peso, né? Não é uma brincadeira. Tem o mais gordinho caindo e o mais magrinho, e o gordinho cai antes, né? Chega antes no chão, né? Não existe. Porque, na verdade, cair é ser atraído pela aceleração da gravidade. A gravidade é a mesma. Se você solta dois corpos, uma pena e uma bola de boliche, no vácuo, o problema é que tem que ser no vácuo. Os dois vão chegar ao mesmo tempo no chão. Porque cair é ser puxado pela gravidade. E a aceleração com que eles se movimentam é a mesma. Se os dois partem da mesma altura, eles estão à mesma distância do chão, partem com a mesma velocidade, 0, e com a mesma aceleração, bom, nós estudamos o movimento acelerado. É óbvio que eles vão demorar o mesmo tempo para chegar no chão. Tá? Então, tudo isso são questões muito, muito interessantes, né? E a física, ela sempre vai lutando contra o senso comum, né? Depois, inclusive, se der tempo, eu vou mostrar esse videozinho para vocês, né? Da pena e da bola de boliche caindo junto. Então, eu ia mostrar por que a aceleração da gravidade é constante. Bom, então veja só. Então, você tem um corpinho aqui. Que então ele é puxado pela força gravitacional da Terra. Com esse meu G aqui, né? Puxado pela força gravitacional da Terra. Vamos determinar qual é a aceleração que ele é puxado. Bom, então eu vou aplicar a segunda lei de Newton nele. A segunda lei de Newton é massa vezes gravidade. Certo? E eu vou determinar a aceleração com que ele é puxado. Quem é a força que está atuando sobre ele, professor? É a força de gravitação. Só tem uma. Vamos desprezar atrito, vamos desprezar tudo. Então, é a força gravitacional de Newton. Então, massa do corpinho vezes aceleração. Mas como é que é a equação da força gravitacional de Newton? É a constante, que é uma constante, a massa da Terra vezes a massa do corpo vezes a distância entre o corpo e a Terra ao quadrado. Então, o que você percebeu? Você percebeu que tem massa do corpo dos dois lados do sinal de igual. E por isso você pode cortar. Então, a gravidade com que esse corpo é puxado, ela só vai depender da constante gravitacional, que tem uma coisa para dizer para vocês, é uma constante. A massa da Terra, que é uma constante, 6,7 toneladas. E a distância entre o corpo e o centro da Terra, ó. Olha aqui no desenho. A distância é medida entre do centro de gravidade de um corpo até o centro de gravidade do outro corpo. Então, nós temos que medir essa distância não do corpo até a superfície, mas do corpo até o centro da Terra. Então, essa aceleração é constante quando os corpos estão próximos à superfície. Por quê? Porque se eles estão próximos à superfície, todos eles estão aproximadamente à mesma distância do centro da Terra, que é só o raio da Terra. Entende? Então, veja, o raio da Terra, ele mede 6.000 quilômetros, ou 6 milhões de metros. Então, pensa comigo, ó, se o corpo está próximo da superfície, ele tem aqui, ó, até o centro da Terra, ele tem 6 milhões de quilômetros. 6 milhões de metros. Tá?
ou 6.000 quilômetros. Se o corpo está 100 metros para cima, 100 metros, 200 metros para cima, 300 metros para cima, isso não vai influenciar praticamente em nada. Isso não é uma diferença significativa. Entende? Então, quando o corpo está próximo à superfície, até, sei lá, eu não sei aqui determinar o quanto é próximo, né? Próximo é relativo, né? Mas, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, até que essa distância não consiga influenciar nesse número aqui, ó, essa aceleração da gravidade vai dar praticamente a mesma. A aceleração da gravidade vai dar praticamente a mesma, né? Então, por exemplo, a gente fala muito, né, do Libertadores, inclusive acabou sábado, né? Foi muito legal ver o Flamengo perder, não só o Flamengo, como o Renato Gaúcho, Gabigol e companhia, perder, muito legal. Quando vão jogar na Libertadores, lá na altitude, 3.600 metros de La Paz, falta oxigênio. Lá em La Paz, a água, a pressão atmosférica é tão pequena que a água ferve a 86 graus. Por quê? Você pode pesquisar isso aí. Física térmica, né? Não está aqui na nossa ementa, né? Infelizmente. Mas você não ouve falar de gravidade. Ah, a gravidade lá é menor. Então, quando você chutar a bola, quando você for cruzar a bola, cuidado, porque a gravidade é menor. Tem menos ar, então tem menos resistência do ar, mas não menos gravidade. Aí você está ali 3.000 metros acima da superfície. Bom, eu acho que eu estou me alongando muito nisso aqui, mas eu acho que vocês já perceberam que estão próximos à superfície. A aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos. A aceleração com que os corpos são puxados em direção ao centro da Terra é a mesma para todo mundo. Tá? Substituindo o valor da constante G, da massa da Terra e do raio da Terra, nós vamos chegar a um valor de aproximadamente, não é um valor exato, mas é um valor aproximado, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado, para a aceleração com que os corpos são puxados em direção ao centro da Terra, quando estão próximos à superfície da Terra. Claro, né? Nas contas, se você puder usar 10, fica mais fácil ainda de usar. Né? Se você puder usar 10 para a gravidade. Alguns exercícios permitem, outros não. Manda você usar 9,8, aí se obedece, né? Se você mandar. Bom, demos toda essa volta para dizer que o que é a força-peso? A força-peso é a força com que a Terra puxa os seus corpos em direção ao seu centro. Tá legal? E esta força, ela não precisa ser determinada pela força gravitacional de Newton, porque a aceleração com que os corpos são puxados é a mesma. Então, eu posso determinar essa força pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração, não é? Perdão, opa, difícil achar o slide aqui. Força é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? A segunda lei de Newton. Beleza. Só que a gente vai usar o quê? No lugar da gravidade, a gente usa o G, ó, que seria a massa. E no lugar de chamar essa força gravitacional, quando os corpos são atraídos em direção ao centro da Terra, nós chamamos isso de P, força-peso. Tá? Então, a equação da força-peso é massa vezes gravidade. Então, é uma equação simplíssima, tá? Que a gente apresenta para o aluno dessa forma e que, inclusive, responde a pergunta: força, massa e peso são a mesma coisa? Não, mas explica por que eles são tão confundidos. Porque peso e massa são muito próximos, estão ali, ó, são BFF. São quase a mesma coisa, com a diferença de uma constante. Por exemplo, senhores, se nós pensarmos na aceleração da gravidade como 10, uma massa de 1 kg, 1 vezes 10, 10 newtons, o peso dela é 10. E de 2 quilos, o peso é 20.
Se a gente aproximasse a gravidade para 10, fica ainda mais fácil fazer a relação, perceber a relação entre peso e massa, que é simplesmente um fator multiplicativo ali constante para todo mundo. Tá? Para todo mundo. Que é 10. Certo? Então, claro, como é que a gente chega nisso? Bom, passando pela lei da gravitação universal de Newton, né? Por todas essas explicações. Então, a força-peso vai ser medida em newtons, o P é o peso, é uma força, tá? Então, vai ser medida em newtons. A massa no SI em quilograma. A aceleração da gravidade no SI em metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, olha só, vamos aplicar neste exercício aqui, exercício número 4. Por que é o 4? Porque eu estou na mesma aula sobre dinâmica, né? Só vou fechar a câmera aqui, eu vou deitar minha tela, para ficar melhor para vocês, tenho certeza, tá? Eu ainda estou na mesma aula de dinâmica, então eu estou seguindo a ordem do exercício que nós paramos semana passada, tá? Paramos no exercício 3, então agora exercício número 4. Determine o peso de um corpo de massa igual a 400 gramas próximo à superfície. Então, usa a aceleração da gravidade como sendo 10. Beleza, né? Então, lemos o problema, relemos, extraímos a informação. Uma massa de 400 gramas. Use a aceleração da gravidade como 10. O que eu quero? Determine o peso. Eu quero o P. Ok? Então, peguei muita gripe. Peso é igual a massa vezes gravidade. É só o que a gente tem. Bom, gripe, se for só gripe, tá tudo bem, né? Graças a Deus. Bom, então aqui no nosso velho esquema, lemos, relemos, escolhemos a equação. Antes de jogar na equação, a gente precisa conferir a unidade de medida. Tá, ó. SI, a massa não está no SI. Então, eu vou converter essa massa. Converter a massa para quilograma. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir por 1000, né? Porque um quilograma tem 1000 gramas. Professor, já estou careca de saber isso aí, ó. Legal, legal? Legal, legal. Então, agora a gente pode aplicar na equação. Peso é massa vezes gravidade. Moleza, né? A gente pode usar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e a massa como 0,4 quilograma, não é? Então, o peso é quem eu quero. A massa é 0,4. A aceleração da gravidade é 10. 0,4 vezes 10, 4 newtons. Tá? Então, inclusive, usando a gravidade aproximadamente como 10, é uma boa forma de você descobrir quanto é uma força. Por exemplo, professor, quanto é uma força de 50 newtons? Bom, pega um saco de arroz de 5 quilos, mas tem que ser de arroz, não pode ser de açúcar. Brincadeira, né? Um saco de arroz de 5 quilos, coloca na palma da sua mão e sustenta ele na horizontal parado. Se ele está na horizontal parado, é porque você está equilibrando a força-peso dele, que está na vertical para baixo. Então, você está fazendo para cima uma força de 50 newtons. Quer saber quanto é uma força de 10 newtons? Pega 1 quilo de sal, né? 1 quilo de qualquer coisa, né? Não vai fazer diferença o que e põe na sua mão e equilibra. Fica parado na horizontal. Você está fazendo para cima uma força de 10 newtons. Ou deita no chão, põe sobre o seu peito ali 1 quilo de sal. Você vai sentir pressionar o seu peito uma força de 10 newtons, tá? Então, força é força, massa é massa. Peso é uma força.
Professor, mas por que a gente fala que a gente vai na balança e vai medir o nosso peso? Porque é quase a mesma coisa, né? Eles se diferem por um fator. Por um fator. Ah, mas eles não são. Massa é quantidade de matéria, né? Massa é quantidade de matéria. Mede quanto de matéria tem ali. O peso, por mais estranho que possa parecer, é a força com que a Terra nos puxa em direção ao seu centro. Agora, por que também tem tanta confusão? Porque, no fundo, agora só para criar mais confusão, né? Já que eu estou citando Jesus, Jesus falou que veio para trazer confusão, né? Precisa entender o que ele disse isso aí. Mas, enfim, tô citando muito Nosso Senhor, é porque o Natal está chegando, né? Isaías era o profeta que mais profetizou a chegada de Jesus, então é por isso. O que eu estava dizendo? Ah, sim, para trazer mais confusão. É que, no fundo, o que a balança mede é uma reação da força-peso. Balança não mede massa, a balança mede peso. Não, senhor, o senhor acabou de falar outra coisa. Não, calma aí. Quando a gente vai lá na balança, ela dá o resultado para nós de massa, ela dá o resultado da massa, 72 quilos. Mas ela não mediu a nossa massa, porque ela não mediu a quantidade de matéria que tem em nós. Na verdade, ela mediu o nosso peso, ou a reação do nosso peso, né? A terceira lei de Newton vai falar da reação. Ela mede força e não massa. E aí, para mostrar o resultado, ela mostra em quilograma, entendeu? Então, tem mais essa confusão aí. O que a balança mede é a força, mas ela dá o resultado em massa. Então, qual o seu peso? 68 quilos. Não. 68 quilos é a sua massa, né? Se você usar a gravidade como 10, seu peso é 680 newtons. Tudo bem? Por que isso é importante? Olha para o exercício número 5. Por que isso é importante? Você perceber que massa, se é quantidade de matéria, massa é massa. E o peso, ele vai alterar de acordo com a sua... De acordo com a sua, não. De acordo com a gravidade do local. Tá? Então, veja, se a gente tem... se a gente está na Terra, o peso é 1, a massa é 1. Se a gente vai para a Lua, a gravidade lá é menor, mas a massa não muda. Tá certo? A massa não muda. Massa é a quantidade de matéria. A menos que você faça um regime no caminho entre Terra e Lua, você sair da Terra e ir para a Lua, não deixa você mais magro. Você não perde matéria. O que acontece é que na Lua, a gravidade é cerca de 8 vezes menor que a gravidade da Terra. Por isso, lá, os astronautas parecem flutuar. Mas eles não flutuam, né? Eles dão um pulo e eles caem de volta. Por quê? Porque a gravidade não é zero. Ela é bem menor que a da Terra, mas ela não é zero. Certo? Então, esse tipo de exercício aqui é um tipo de exercício para você ficar esperto. Veja só, o número 5. Na Terra, no local onde a aceleração da gravidade vale 9,8, um corpo pesa 98 newtons. Na Terra. Na Lua, ele não pesa mais 98 newtons, porque na Lua a gravidade é menor. Esse corpo é então levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6. Determine a massa e o peso do corpo. Bom. Quando você se deparar com essa situação, se você se deparar com essa situação, se liga numa coisa. Tu tem o peso e tem a gravidade na Terra, tu pode calcular a massa do corpo. E essa massa, ela vai ser a mesma em qualquer lugar do planeta. Foi para a Lua, foi para Marte, foi para qualquer lugar. Tá? Você tem o peso, 98 newtons, e tem a gravidade, 9,8. Determine a massa, que a massa é um coringa aqui para nós. Ela nunca muda. Tá? Se for para a Lua, a gravidade muda e o peso muda, mas a massa não. Então, por isso a massa é importante. Tudo bem?
Desculpa, pessoal. Então tá aí, ó. Vamos isolar a massa. Deixa eu mudar a cor aqui para não ficar tudo vermelho. Ó. Então, o peso eu tenho, então cada coisinha no seu lugar. 98 é peso, vai no lugar do P. A massa é quem eu quero, repito, e a gravidade 9,8. Então, vou isolar minha incógnita. Minha incógnita é o M. Então, quer dizer que eu tenho que mandar o 9,8 para o outro lado. O 9,8 está multiplicando a minha incógnita. Então, ele vai para o outro lado e o 98 vai ficar dividido pelo 9,8. Certo? E aí a gente vai chegar à conclusão que todo mundo aí já tinha feito essa conta de cabeça, né? A massa do corpo é 10 kg. Essa era uma das coisas que pediam. E o peso desse corpo na Lua? Bom, agora você tem a massa do corpo e você tem a gravidade lunar. Então, para calcular o peso na Lua, você usa a massa e a gravidade lunar. Tá? P, M, G. Qual é o peso na Lua? É a massa do corpo vezes a gravidade da Lua. A massa do corpo é 10 e a gravidade da Lua é 1,6. Então, o peso do corpo na Lua é 16 newtons. Certo? Bom, antes de entrar então para a terceira lei de Newton, eu quero mostrar então o vídeo que eu falei para vocês sobre a gravidade. O que é a gravidade? Então, tem uma curiosidade interessante sobre isso, inclusive, que é o seguinte. Poxa, meu computador desligou, vou ter que procurar o vídeo aqui de novo. Tá? Então, peraí, mas eu vou... Deixa eu abrir minha câmera e a gente vai conversando enquanto isso. Tem uma curiosidade muito, muito interessante, né, sobre isso, que isso é proposto pela teoria da relatividade geral de Einstein, né? Então, ele vai justamente tentar explicar o que Newton não explicou, que é o fato da luz curvar próximos a campos gravitacionais. E ele faz isso como? Estudando um eclipse, né? Mostrando que a luz do Sol, daí, quando passar próximo da Terra, iria se curvar, e ele faz isso estudando um eclipse. E aconteceu um eclipse, agora eu já não vou lembrar o ano, mas uma das melhores posições para visualizar aquele eclipse foi aqui no Brasil, lá no Ceará. Então Einstein manda uma equipe para cá para fazer essas medições, e eles então confirmam que a luz se curva diante de um campo gravitacional, tá? E aí ele está então provando que o que ele disse que a gravidade é, tá? O que ele disse que a gravidade é. E o que é então a gravidade? Então Einstein vai nos dizer que a gravidade ela é uma deformação no espaço. Então esse vídeo que eu vou mostrar para vocês era uma demonstração que a gente fazia na sala de aula, né? Na época do presencial. Agora a gente não pode fazer, mas tem um vídeo de um professor aqui fazendo, que eu quero mostrar para vocês. Então, Einstein propôs que os corpos que têm massa... Acho que não está apresentando a tela, peraí. Os corpos que têm massa, eles têm, então, a capacidade de deformar o espaço ao seu redor. Não era isso que eu queria fazer, era apresentar a tela.
deformar o espaço ao seu redor. Então, se eu consigo deformar o espaço ao meu redor, eu consigo, então, atrair os corpos que estão próximos a mim em direção a mim. Né? Como a gente vai ver aqui, né? A gente fazia na sala, você pode fazer isso, né? Com seu aluno, cada 4 alunos, cada um segura uma ponta de um lençol, estica bem o lençol. Aquilo é o espaço. Tá? Quando você coloca qualquer corpo que tem massa lá, daí você põe, sei lá, uma bola de futebol lá, ele vai deformar ali, curva o espaço. Esse espaço é o que o Einstein chama, né, do diagrama espaço-tempo. E ao curvar esse espaço, qualquer bola, qualquer corpo, né, capaz de rolar ali, claro que a gente está fazendo uma ilustração, ele vai rolar em direção à deformação gerada por aquele corpo. Então, esse videozinho, aqui ele tem uma estrutura um pouquinho melhor do que essa história de você mandar o seu aluno mandar segurar. Eu não vou deixar o áudio, ele está falando em inglês. E os meus filhos também já estão dormindo, então não dá para abusar aqui, né? Mas então, olha só o que aconteceu. Quando ele colocou essa esfera, ele deformou o espaço. Então, a Terra repousa sobre o espaço-tempo, deformando o espaço ao seu redor. Tá? Então, com isso, se eu tenho um outro objeto, olha só o que vai acontecer. Então, eles são atraídos um em direção ao outro, porque eles estão gerando deformações no espaço-tempo. Aqui, ele está usando 2 corpos de massas iguais, tá? De massas iguais. Quando você tem um corpo de massa maior, como agora aqui, e você tem um outro corpo de massa menor, é claro que este corpo aqui não vai se mover. Né? Mas o corpinho que ele vai colocar aqui, ele também deforma o diagrama, espaço-tempo. Só que a deformação que ele causa é menor. Ó. Então, isso aqui é gravidade, meus senhores e senhoras. Isso aqui é gravidade. Tá? É por isso que a Terra, a Lua, fica girando em torno da Terra. E por que elas não se aproximam, não é mesmo? Por que elas não se aproximam? Porque essa força gravitacional, porque eles estão em movimento, né? Se a Lua parar de se mover, ela vai cair em direção ao centro da Terra. Então, é um equilíbrio de forças aqui, né? Quando o corpo ele tem velocidade, ele tem sempre alguém forçando ele a sair pela tangente, né? Tanto que você pega uma pedra, amarra num fio e gira. Se você soltar o fio, ele sai pela tangente. Então, está sempre sendo forçado, o fio está sempre tensionado. Então, essa força vai equilibrar. Tá? Então, aqui ele está girando tudo em direções diferentes, mas todos acabam sendo direcionados em direção ao centro. Tá, esse é um vídeo que eu posso, inclusive, compartilhar com vocês lá no Classroom. Uma experiência que, se você estiver querendo falar de gravitação, os seus alunos vão adorar, né? Claro, você precisa ter um aluno com a capacidade de compreender um pouquinho, né, o que a gente está falando. E esse outro vídeo aqui é o vídeo que eu falei para vocês, né, que a gravidade é o que nos puxa, então os corpos eles vão cair, uma pena e uma bola de boliche, vão cair ao mesmo tempo, vão chegar juntas no chão, se eles forem lançados de uma mesma altura. Isso nem sempre acontece na prática por causa da resistência do ar. Então, você pega uma folha de papel e uma bolinha de papel e solta os dois. A bolinha vai cair mais rápido, porque ela vai ter menos resistência. Então, para provar essa ideia de que a aceleração é constante, não é? Então, você precisa criar o vácuo, que é o que esses caras aqui fizeram. Fizeram uma câmara de vácuo e eles vão
soltar uma bola de boliche e uma pena na câmara de vácuo. Então, primeiro aqui, ó, eles estão soltando no ambiente, né? Na pressão atmosférica normal. A bola caiu. Chegou bem antes, né? Tem um problema aqui, né? Mais um problema de força aí, né? Tem um problema de empuxo. A densidade da pena é muito próxima do ar, né? Então, a força que ela faz, empuxo é essa força que resiste a você entrar num fluido. O ar é um fluido, né? Do ar é pequeno, mas tenta entrar na água, você vai sentir a força de empuxo. Tá? No caso, para a pena, o empuxo do ar é alto. Entende? Então, eles vão meio que se equilibrando ali. Então, eu preciso criar um vácuo para provar essa teoria aqui. É o que eles estão fazendo ali agora. Criaram um vácuo. E agora, então, eles vão soltar a pena de boliche em câmera lenta, claro. E a pena de boliche é ótimo, né? A pena e a bola de boliche. A alegria dos físicos, né? Olha aí. É incrível. Exactly. Então, isso é uma coisa que claro, se você conseguir trabalhar isso, é algo muito forte contra o senso comum, né? O senso comum, os alunos do ensino médio, né, pode perguntar qual vai chegar primeiro no chão, eles vão dizer que é o mais pesado, que vai chegar primeiro no chão. E a gente não tem como fazer um experimento para provar isso, porque a gente não consegue criar o vácuo, não é? Mas aí você pode mostrar esse vídeo aí, né? Bom, aqui tem uns alunos que também eles gostam de causar, né? Mas eu mostrei na turma do ensino médio, o pessoal fala, isso aí é feito, professor. Colação, edição de imagens, não é? Beleza? Isso aí, gente. Olha só. Eu vou agora fechar a discussão a respeito da dinâmica falando sobre a terceira lei de Newton. Nós vimos a primeira lei, a lei da inércia, a segunda lei, as suas aplicações. Inclusive lá na atividade tem uma equação sobre a força-peso também. Tem um exercício, acho que sobre a força-peso também, tá? Então eu deixei escrito lá, ó, conteúdo referente aos encontros, acho que hoje é o 8, né? É o 6, 7 e 8. Você pode se basear neles aqui para estudar, né? Se preparando também para realizar essa atividade. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação, lei do aqui se faz, aqui se paga, que tudo volta para você, né? Também é essa aí, ó. Para toda ação, para toda ação é sempre uma reação igual. Tá? Que vai agir mutuamente nos dois corpos um sobre o outro, na mesma direção e em sentidos opostos. Tá? Em sentidos opostos. A forma mais curta é dizer que para toda ação existe uma reação, né? Eu tinha o outro brincava comigo, que já faz física. Eu sei da lei de Newton. Para toda ação existe uma reação, que é igual. Uma sequência de ação tem uma consequência de reações, né? Então, mais um paradoxo para você da física com a vida, né? Que é igual, só que ela vem no sentido oposto, tá? Com o mesmo valor, com a mesma magnitude, né, o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então vamos relembrar o que é direção e o que é sentido. Deixa eu ver se minha câmera
Deixa eu voltar aqui para ver se minha câmera está pegando. Ó. Então, veja bem. Eu vou agora empurrar a minha parede aqui, ó. Tá vendo minha mão? Empurrando a minha parede. Ó. Estou empurrando. Na horizontal, sei lá, para a minha direita. Né? Se eu imaginar que eu estou olhando para lá, estou empurrando para a minha direita. Certo? Imagine que eu estou fazendo uma força de 20 newtons. Vai haver uma força da parede me empurrando. Eu empurro a parede me empurra. Com o mesmo valor, 20 newtons, na mesma direção, ó, horizontal. De mesma natureza. Aqui é uma força mecânica, né, uma força de contato. Também ela vai fazer uma força mecânica de contato. Mas com o sentido oposto. Se eu empurro para a esquerda, ela vai empurrar para a direita. Como é que eu provo essa terceira lei de Newton para você ou para o meu aluno? Fácil. Eu estou aqui numa cadeira de rodas. Então, eu tirei meus pés do chão, eu empurro a parede e eu me movo. Quem fez força em mim para eu me mover? Vamos voltar à discussão da primeira lei de Newton. Né? Quem fez força em mim para eu me mover? Eu só posso quebrar o meu estado de equilíbrio estático, inércia, se houver uma força resultante. Quem fez força em mim? A parede. Esse impulso que a gente toma, né? Esse impulso que a gente toma, isso é lei da ação e reação, está? É constante. Eu ia dizer que ela está muito presente no nosso cotidiano, mas não é nem isso, né? Ela está sempre presente. A força de reação, ela sempre vai existir. Não tem um caso, professor, nesse caso aqui não teve força de reação. Isso não existe, tá? Ela sempre vai existir. Mas o que eu queria dizer para vocês é que ela é útil no nosso cotidiano e nós nos valemos dessa lei da reação, dessa força de reação. Por exemplo, como é que nós andamos para frente? Empurrando a terra para trás. Que isso, professor? O senhor está malhando muita perna, hein? É verdade. Todos nós andamos assim, empurrando a terra para trás. É por isso que a terra gira, professor? Não. Não é por isso que a terra gira, não. Tá? E por reação a terra nos empurra para frente, e aí nós andamos. Né? Como é que nós nadamos? Empurrando a água para trás. Como é que os pássaros voam? Empurrando o ar para baixo. E nesses casos todos vai aparecer a reação. A água nos empurra para frente, o ar empurra os pássaros para cima, não é? Tá? Então, algumas observações sobre esses pares de ação e reação. Já falamos que eles têm sempre o mesmo valor, sempre a mesma natureza, sempre a mesma direção e sempre sentidos opostos. Eles atuam mutuamente, então, enquanto eu estou empurrando a parede me empurra. Quando eu parei, ela para. Né? Não faz sentido. A reação só existe por causa da reação. Aliás, viajei aqui, né? A reação só existe por causa da ação. Parei de reagir, parou a reação. Tá? O par de ação e reação nunca se equilibram, pois atuam em corpos diferentes. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é uma coisa que eu brinco muito com os alunos, porque assim, se isso não for verdade, a gente não consegue mover nada nesse mundo, né? Então, o aluno saiu da sua aula, da minha aula, ou da sua aula, lei da ação e reação. Então, o carro do pai dele acabou a gasolina, eu vou empurrar. Não adianta eu empurrar, professor. Se eu empurrar o carro para frente, o carro vai me empurrar para trás com uma força igual e oposta, elas vão se anular e acabou. Pois é, mas elas nunca se anulam. Mas por que, professor, elas nunca se anulam? É a pergunta. Peraí, gente. Uma coisinha aqui. Por que elas nunca se anulam? Elas nunca se anulam porque elas atuam em corpos diferentes. Tá? Elas atuam em corpos diferentes. Deixa eu colocar um slidezinho aqui para fazer um desenho maravilhoso para vocês. Então, veja só, tá aqui o carro do pai do aluno que enguiçou, não é? E tem aqui o aluno
empurrando o carro e pensando na sua aula de física. Tá bom? Então, o aluno empurra o carro para frente, ação. Vai aparecer uma força empurrando o carro para frente aqui, FA, força de ação. E o carro, pela terceira lei de Newton, vai empurrar o rapazinho para trás. Vai aparecer uma força no rapaz, vou desenhar aqui essa força, perto do centro de massa dele, uma força de reação. Essas forças nunca se anulam porque elas sempre atuam em corpos diferentes. Quem faz a ação recebe a reação. Quem recebe a reação é que faz a ação. Então, por exemplo, se eu for estudar o menino separadamente, eu vou ver que tem o quê? Uma força atuando sobre ele. A força de reação. A força que ele faz não está sobre ele. Por isso que essas forças nunca se anulam. É por isso também que quando você vai empurrar um carro, você tem que firmar bem seu pé no chão. Senão você vai ser puxado para trás. Lei da ação e reação. Por que o carro... Por que se você fizer muita força, né, talvez o seu aluno não consiga, né? Mas alguém aí... Empurrar o carro sai do lugar. Porque se você for estudar o carro, desprezando a existência de atrito e parará, só tem uma força atuando sobre o carro. A força de ação para frente. Então, elas estão em corpos separados. Então, quando eu vou estudar, fazer o diagrama de forças, elas nunca vão se anular. Nunca, tá? O que mais que tinha aqui? 2. O par aparece instantaneamente, qualquer um... qualquer uma pode ser ação ou reação, tá? Além de ser forças de mesma natureza, além de... Não existe essa história, não tente explicar nenhum fenômeno dizendo, aqui não teve reação, ou aqui, né? Sempre vai existir a reação. Inclusive, nós podemos, se você me perguntar qual é o número de forças que o universo tem, que tem no universo, eu posso te responder com precisão, não sei. Foi uma resposta precisa, né? Não sei. Mas eu posso te garantir que é um número par. Porque para cada força que atua, existe uma força de reação. Tá? Então, essas forças são importantes, né? Para nós, eu já citei o nosso cotidiano. Alguns exemplos de força de reação, né? O cara da canoagem empurra água para trás, os pássaros que empurram o ar para baixo e voam para cima, e um canhão, né? Que não faz muito parte do nosso cotidiano aí, mas quando ele solta a sua bala, ele tem o que nós chamamos de recuo, né? Ou arma de fogo, né? Não sei se tem alguém que já disparou com arma de fogo, algum policial, alguma coisa assim, né? Na turma. Alguém que faz caça esportiva, alguma coisa assim. Mas tem um ricocheteio, né? Ou recuo da arma, né? Ela também é jogada para trás quando ela empurra a bala para frente. Tá certo? A patinadora, né? Quando tá patinando, tá empurrando o chão para trás. E a história de pegar impulso, né, na parede. Tá? Ao empurrarmos um carro, colocamos ele em movimento, aplicamos a força sobre ele, a força reage sobre nós, sentido oposto. Quando chutamos uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre a bola, a força de reação da bola age sobre nossos pés. O pé experimenta um movimento de recuo também, né? Se você analisar em câmera lenta, você vai ver isso, né? O motorista de caminhão usa um pequeno martelo de madeira para testar a pressão dos pneus de caminhão, né? Ao bater no pneu, exercemos uma força sobre ele e ele devolve, né? Aí tem também uma questão de elasticidade por trás, não é? Então, é uma coisa você chutar uma bola, uma coisa você chutar um tijolo, não é? E isso tem a ver com a nossa próxima aula, que é energia. Tá legal? Muito
Muito bem, pessoas. Alguma questão adicional a respeito das leis de Newton, de tudo que falamos até aqui hoje? Podemos falar sobre energia? Podemos. Opa! Foi uma resposta bem enérgica, vamos dizer assim. Muito bem, faltam aí 12 minutos. Vamos lá. Então agora, gente, nós terminamos a dinâmica, né, o estudo dessas 3 leis de Newton. Investimos aí 3 semanas, né, sobre elas. São coisas bastante importantes de fato, né? Um outro conteúdo, que agora o nosso próximo conteúdo, é o conteúdo de energia. Inclusive um conteúdo que me lembro de ter trabalhado quando eu dava aula no ensino fundamental. Energia é um tema muito importante, né? Que você pode, inclusive, né, quando a gente entrar na discussão, discutir, inclusive, conservação de energia, fontes de energia, tipos de energia, etc. e etc. Algumas curiosidades para iniciar, sempre deixamos algumas perguntas. Como é possível gerar eletricidade a partir da água das hidrelétricas, né? Primeiro que a gente não gera energia, tá? Esse termo, essa expressão gerar energia, ela não é 100% correta. Lavoisier já dizia que nós, na natureza, não conseguimos criar nada, nós apenas transformando. E isso é uma verdade absoluta quando se trata de energia. Nós não conseguimos criar energia. Aliás, o ser humano não consegue criar nada, ele é apenas um transformador, né? Como eu falei para vocês, eu tenho um canal no YouTube de música, né? Componho músicas, né? Mas nunca é uma música que você compôs do zero. Sempre tem um acorde, uma sequência que tu ouviu em algum lugar, ou uma frase que tu ouviu, e não é que você coloca aquilo intencionalmente, né? Mas nós somos resultado de tudo que vimos e ouvimos. Então, quando eu vou escrever algo, uma música sobre gratidão, eu vou ali dizer frases que estão dentro de mim, né? Que eu já pensei, reflexões que eu tive, ou que geraram em mim certas coisas que vi, ouvi ou li, né? Então, há quem diga que o homem nunca consegue criar do nada. Inclusive, já que eu falei bastante sobre Jesus, né? Obviamente, né, não é uma aula sobre religião, e eu não estou falando sobre religião. Mas tem uma questão muito interessante, a questão linguística, né? Dentro do povo hebreu, né, o hebraico, sai do povo hebreu, que é o povo que dá origem ao povo de Israel, aos judeus, né? Então é um povo onde o cristianismo está enraizado na cultura deles, em tudo, inclusive na linguagem. E o destaque que eu queria fazer é que eles têm um termo em hebraico, o borá, né, borat, que se escreve, que significa, é um verbo que significa criar do nada. E no entendimento da língua deles, ou dos hebreus, ou de quando criaram essa língua, esse único verbo, a única pessoa que pode conjugá-lo seria Deus, né? Ou seria um ser superior, se você crê em alguma outra coisa. O foco para nós aqui é que o humano jamais consegue flexionar o verbo borat do hebraico, certo? Porque ele nunca cria do nada. Ele sempre cria a partir de alguma coisa. Inclusive, eu falei da termodinâmica, que é uma coisa belíssima. Eu estava dando aula no terceiro ano do ensino médio essa semana passada, e a gente estava falando como é interessante. Se energia não pode ser criada nem destruída, isso quer dizer que a quantidade total de energia no universo é sempre a mesma. Desde o seu início, que é, por exemplo, desde o Big Bang, e até hoje.
A quantidade de energia é sempre a mesma. Se nada pode criar energia, né? E nem destruir, a energia pode ser apenas transformada, dissipada, né? Enfim, esse é um outro papo. A quantidade de energia é sempre a mesma. Teve um evento que gerou toda a energia, que pode entender como o Big Bang, né? Um evento que gerou toda a energia que temos e ela é sempre a mesma. É constante, não é? O que nós fazemos é apenas converter. É possível converter um tipo de energia em qualquer outro? Então, aqui já é uma resposta um pouco profunda, né? Teoricamente, sim, mas em alguns casos, não querendo entrar na termodinâmica, mas em alguns casos existem formas mais complexas de energia, e você nunca vai conseguir pegar uma forma mais complexa e converter 100% dela numa forma menos complexa, tá certo? Sempre vai ter uma parte da energia que vai se degradar, nós dizemos, né? Então ela vai se tornar indisponível. Bom, mas não posso entrar nisso, senão eu não saio mais. É de fato muito, muito interessante. O desenvolvimento do ser humano está intrinsecamente ligado aos tipos de energia que ele teve acesso. O domínio do fogo talvez foi um dos primeiros, né? Passo do ser humano tentando controlar a energia. Depois veio os combustíveis, né? A descoberta de que você pode... não queria falar da termodinâmica, né? Mas como que você controla uma explosão, né? Dentro, ou seja, uma máquina térmica, um motor, a combustão interna. Então, daí a utilização desse carvão não só para gerar fogo, né? Porque aqui ele já gerava fogo, né? O domínio do fogo. Mas o carvão para gerar, inclusive, movimento. Gerar energia de movimento, que é energia útil, né? O que move o mundo. Né? O motor é o que move o mundo. Hoje tudo, a nossa sociedade está toda se baseada nisso. Né? Então, descoberta não só do carvão mineral, mas dos combustíveis fósseis que vão aparecer aí por aí. Depois de dominar isso, veio principalmente, né, a partir dos estudos lá de Benjamin Franklin, né, tentando desvendar o que era aquela tal coisa brilhante que rasgava o céu nos dias de chuva, né, que eram descargas elétricas, né? Então, Benjamin Franklin, ele não descobriu a eletricidade, ele tinha uma teoria, ele queria mostrar que os raios, né, os relâmpagos, consistiam de eletricidade, né? E a partir do domínio disso, claro, né, houve uma evolução muito, muito grande. Né? Então, aí você fala do domínio da eletricidade, até hoje a gente está aí, não vive sem ela. Né? E aí a gente começou a usar o carvão, né, em termoelétricas, usinas, né, termoelétricas, a queima de carvão para poder gerar a eletricidade. Bom, depois que a gente dominou a eletricidade, não tinha mais como viver sem ela, e a gente passou e até hoje a gente está aí tentando entender como é que a gente vai fazer para estar sempre gerando energia elétrica. Final do século XIX, outro energético surge para mudar o mundo, o petróleo, né? E aí todos os seus derivados. Mas é uma quantidade escassa, né? De difícil extração e não renovável. Né? Então, a gente quase que usa ele exclusivamente aí nos transportes, né? O gás de cozinha é um derivado do petróleo também, né? No século XX, o início da escala do gás natural. Ele tomou o espaço do carvão, né, nas termoelétricas, tornando o energético que mais cresce em utilização no mundo. Né? Então, são gases inflamáveis, né, que tem a mesma ideia, substitui o carvão. Né? Então, ele pode ser queimado e gerar calor, e esse calor gera movimento e gera eletricidade. No século XX, também descobriu-se o combustível nuclear. Então, desde lá de
final de 1800, dos anos de 1900, da 1890, com principalmente Madame Curie, Pierre Curie, a descoberta da radioatividade e o seu potencial energético, né, que inclusive matou o casal Curie por manuseá-los sem conhecer o seu perigo, né? Inclusive, a gente tem a grande demonstração da potência, do potencial energético dos combustíveis nucleares nos eventos que culminaram para o fim da Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki em 9 e 16 de agosto de 1945, né? Então, este feito tem muito a ver também com o trabalho de Einstein e com que ele contribuiu, né, meio a contragosto para o desenvolvimento da bomba atômica pelos Estados Unidos, né, os seus trabalhos, né, já que ele não... Depois ele foi, mesmo sendo alemão, né, no fim da vida acaba se mudando, no fim da vida não, antes ainda, no fim da vida acaba se mudando para os Estados Unidos, né. Mas eu só ia comentar aquela famosa, ou a equação mais famosa da ciência, ou da física, E igual a mc quadrado, trata-se disso. Trata-se de conversão de matéria em energia. Massa vezes a velocidade da luz ao quadrado é igual a energia. Então, uma pequena, como a velocidade da luz ao quadrado, a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8. Se você eleva isso ao quadrado, fica 9 vezes 10 na 16. Perdão. Então, este fator é um fator muito grande. Então, mesmo quando você tem uma quantidade pequena de matéria, você pode conseguir uma grande liberação de energia, né? Tá, então... Perdão, gente. Tá? Então, com isso, construiu-se, então, no projeto Manhattan, né? Famoso as bombas atômicas, né? Onde os núcleos são, então, bombardeados por nêutrons e eles se quebram, né? E a quebra desses átomos, desses núcleos, há uma grande liberação de energia. Isso é claro que não é um único núcleo, né? E vai gerando uma reação em cadeia. Tá bom? Energia está em tudo que nos rodeia. Vamos dormir para recuperar energia? Bom, enfim. Será que esse é o mesmo tipo de energia que a física trata? Acho que isso não estou legal, estou sem energia. Hoje estamos cheios de energia. E aí vai ficar uma pergunta para nós, que é, nessas situações, associa energia à saúde, à sua capacidade de desenvolver alguma coisa. Vai ficar uma pergunta para nós, que nós vamos responder a partir da semana que vem. Kobe Bryant, saudoso. A partir da semana que vem, afinal, o que é energia? Tente você responder para você mesmo ou para mim. Afinal, o que é energia? Então, luz é energia, som é energia, o movimento é energia, o calor é energia. O que é energia? Tá? Bom, vou fazer a chamada, perdão aí pelos 2 minutinhos que passamos. Estão conectados comigo agora e, portanto, presente nessas 2 aulas do dia 2 de dezembro, a Ana Lima, a Anaína, o André, a Brenda, a Carla, a Daniela, a Ellen, o Luan, Luiz Gustavo, Maria Rita, o Rodrigo, a Vera e o Vitor. Não se esqueçam, então, de que eu falei no início, quem perdeu o início, nossa segunda atividade avaliativa, igual à primeira, né? Já postei a atividade
terça-feira. Vou postar outro agora para vocês poderem entregar através daquela aba lá. Vocês vão escolher 4 dos 6 exercícios e me entregarem. Lembrando que eu mandei um e-mail com os conceitos de quem fez, confiram, quem ainda não viu. E é isso, uma excelente noite para vocês. Quem chegou depois, eu acabei não cumprimentando, né? Chegou depois do início, ou eu não vi mesmo. Uma excelente noite para vocês, cuidem-se bem e até uma próxima, tá bom? Assim encerro a gravação, mas fico aí à disposição também se alguém tem alguma dúvida para tirar. Valeu.